E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam progredindo como sempre, abandonando aquilo que te traz retrocesso e abraçando tudo que te traz progresso e evolução. Hoje eu vim falar pra vocês que vocês não são seus pensamentos. Vocês não são seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você é uma consciência pura e plena que antecede os pensamentos. Você é muito mais do que os seus pensamentos. E todo o sofrimento da sua vida está em identificar-se com esses pensamentos. Você foi treinado, condicionado, ensinado, programado para acreditar que você é os seus pensamentos. Para acreditar fielmente que a tagarelice na sua cabeça se trata de quem você é. Mas não é. Existe um eu anterior, existe um eu que antecede. E esse eu se chama a consciência. E quando você emerge nesse estado de consciência, quando você consegue finalmente contemplar esse estado, quando você consegue transitar nesse estado, quando você consegue sair do estado superficial de apenas identificação com os pensamentos e entrar no estado mais profundo, mais essencial, que é o estado da consciência, quando você experiencia isso, tudo muda. Uma prática que me traz... Eu vou falar para vocês umas práticas que potencializam esse excesso de percepção que é a consciência. A consciência é nada mais, nada menos do que um excesso de percepção. Uma percepção tão grande que percebe até os pensamentos. Uma percepção em um nível em que percebe a influência dos pensamentos e começa a perceber a si mesma. E começa a perceber que os pensamentos são fruto das influências externas, são fruto de emoções, são fruto do ego. Né? O ego consiste na totalidade da estrutura dos pensamentos. O que forma toda a estrutura do pensar é o ego. E os pensamentos, eles são produto do cérebro, entende? Mas você tem uma essência que antecede o cérebro. Você tem a essência da consciência e é o que no mindfulness, na meditação da atenção plena, chama-se de o observador, né? E em muitas outras culturas e práticas meditativas. Você só consegue perceber isso, entender isso. É difícil expressar com palavras, mas eu vou tentar aqui, mas você só consegue entender isso quando você entra nesse estado de percepção. Esse estado de hiperpercepção. Esse estado de percepção dos sentidos, do que está acontecendo ao seu redor e do que está acontecendo internamente. Não consiste só em perceber a si mesmo, consiste em perceber no que está ao seu redor. Ou seja, atenção plena. Estar no presente. Entende? Como eu dizia, as práticas que potencializam isso em mim é o jejum, por exemplo, o jejum de alimento. Quanto mais longo o jejum intencional, tá? Jejum intencional. Não tô falando de ter restrição de fome de forma obrigada. É obrigatório, alguém tá te obrigando, ou você, enfim, tá passando fome de forma obrigada. Não é assim. Jejum intencional. Você não quer comer, você pode comer, mas você não pode, porque você está praticando o jejum. É diferente, tá? Então, o jejum, ele te dá um excesso de percepção e te faz entrar num estado de contemplação e de presença. De presença absoluta. Quando você ultrapassa a barreira da fome, existe o primeiro estado do jejum, que é o estado onde você sente muita fome. Depois que você ultrapassa esse estado, a fome se vai, por um período, é claro, e você... É como se, além de o jejum limpar as toxinas, o jejum serve para isso também. Eu vou fazer um vídeo só sobre jejum. O jejum, ele serve para limpar as toxinas do seu corpo, mas ele também limpa as toxinas mentais, porque se o seu corpo está intoxicado, a sua mente também está. Tá bom? Então, as pessoas... Se você separa cérebro de corpo, você está enganado. O cérebro é o corpo. O cérebro é um órgão. O cérebro é o corpo. Acabou. Então, se tem alguma coisa desregulado no teu estômago, no teu intestino, vai desregular o teu padrão de funcionamento cerebral, tá? Tá tudo interligado, tudo uma coisa só. Você é uma máquina por inteiro. Entende? Então, você é uma estrutura inteira, tá?
E adentrar na prática do jejum e mergulhar nela me traz um grau de percepção incrível. A prática da retenção seminal também. Depois de um tempo, o que você mais vai perceber, qualquer praticante, é que ele vai começar a perceber a vida de uma forma muito mais clara. Ele vai começar a perceber os pensamentos internos dele de uma forma muito mais clara. Ele vai passar a se desidentificar, tá? Não se identificar mais com os próprios pensamentos. Eu sempre tenho um trava-língua quando falo essa palavra. Desidentificar. Desidentificar, isso. Quando você se desidentifica, desidentifica-se. É natural, tem um trava-língua nessa palavra. Enfim, dos seus próprios pensamentos, e você vai num nível mais a fundo, que é o nível da consciência, tá? A consciência é um nível... A consciência, ela tá mais próximo da tua essência. A consciência é o fruto do espírito. O espírito produz a consciência pura, tá? E os orientais, eles entendem isso muito melhor do que nós. Porque eles já estão, a gente vai entrar agora na prática da meditação, porque eles já estão familiarizados culturalmente com a prática meditativa, a prática contemplativa. Então, para eles, faz parte da cultura deles. Então, é muito mais fácil para eles entender esses conceitos e até experienciar esses conceitos. Entende? Mas quando você faz jejum, por exemplo, você faz retenção seminal, tudo junto, tá? E você faz um detox digital, detox de maus hábitos, e você realmente se afasta de tudo aquilo que degrada o espírito, o corpo, a mente, e se esforça para ter boas práticas, juntamente com esse estilo de vida, praticando jejum, retenção seminal, jejum de dopamina, você começa a perceber que naturalmente você vai entrando em estados meditativos de forma intuitiva, de forma natural. Isso é incrível. Então, a sua capacidade de autorreflexiva, ela se potencializa, aumenta drasticamente. E não só a sua capacidade autorreflexiva, mas a sua capacidade de observação do mundo ao seu redor também. Sacou? Isso é incrível. Porque não adianta nada você ser muito bom em se observar e você ser péssimo em observar o mundo, em captar a realidade ao seu redor, em entender o mundo, estar no estado presente, de presença, onde você consegue analisar os múltiplos dados que estão ao seu redor. Entende? Então, esse estado de contemplação, esse estado de introspecção, esse estado de percepção que eu gosto de chamar, o estado de percepção muito profundo. É um excesso de percepção, né? Tem um trecho de uma música que diz que é um excesso de percepção insuportável. Eu gosto dessa parte, porque é uma percepção externa e ao mesmo tempo interna. Da mesma forma que eu me percebo, como eu nunca me percebi antes, que eu percebo a ação dos meus pensamentos, das minhas emoções em mim, e que eu não sou mais. Eu não me identifico mais com meus pensamentos e com as minhas emoções. Eu sei que eu sou um ser anterior a isso. Tá? Que esses pensamentos, eles são um produto da minha mente. E a minha mente, basicamente, esses pensamentos, toda essa estrutura de pensar, essa estrutura mental, ela forma o ego, né? E o ego é o que te projeta sempre pro passado ou pro futuro, nunca pro presente. Porque o presente, estar no presente, é a libertação do ego. É a morte do ego. Quando você está aqui e agora, e você entende que aqui e agora, vamos lá. Eu tenho contas para pagar no dia 5 do mês que vem. Estou cheio de contas, estou cheio de problema para resolver. Só que hoje eu não tenho nenhum problema e nenhuma conta para pagar. Eu tenho uma coisa mal resolvida no passado, aconteceram coisas e que eu não me orgulho, mas já foi, já passou. Eu não tenho nenhum controle sobre isso, já aconteceu. Quando eu me liberto desse fluxo de pensamentos que sempre estão me projetando ou para um futuro hipotético ou para um passado distante, eu nunca estou no presente.
Quando eu estou no presente, de fato, eu não penso. Eu não estou preso em um transe. Essa é a diferença de transe e estado meditativo. O estado meditativo é um estado de presença, não é um estado de transe, tá? Não é um transe hipnótico, não. Quando eu tô aqui, mas eu não tô aqui, eu tô no futuro, aí eu tô num transe hipnótico. Quando eu não tô aqui, mas eu tô no passado, aí eu tô num transe hipnótico. Quando eu não tô aqui, mas eu tô num filme, tô na tela, eu tô na droga, eu tô num transe hipnótico. Mas quando eu tô aqui, experienciando, não tá acontecendo nada. Só tá acontecendo a vida aqui, agora, fluindo. Entende? Eu consigo observar com clareza os meus pensamentos surgindo, as minhas emoções, eu consigo interagir com elas, eu consigo silenciar esses pensamentos, acalmar essas emoções. Existe uma alegoria muito bonita que diz que olhar para si, olhar para dentro, olhar para sua consciência é como olhar para um lago. Um lago que acabou de ser muito remexido e chacoalhado. Você precisa ter paciência. Ao longo do tempo, o lago ele vai se estabilizando e a poeira do fundo ela vai se assentando novamente. E você consegue ver através da transparência da água tudo o que há lá embaixo. Isso é uma metáfora para representar os pensamentos que turvam a água da consciência. Não permitam que você veja a consciência, não permita que você veja através do véu, da poeira, da terra no lago. Não permita que você veja através dos pensamentos, através do muito pensar, através das preocupações, através dos sentimentos, das emoções, da turbulência mental, dos conflitos que te acometem o tempo inteiro e que te fazem pensar que você é esses conflitos, mas você não é. Então, quando você está em retenção seminal, faz esse teste. Vamos lá. Faz esse teste. Fica pelo menos 21 dias praticando retenção seminal e fazendo pelo menos um dia de jejum toda semana. Meditando durante esses 21 dias, tá? Você vai perceber um estado de presença depois desse período. Você vai perceber que a tua capacidade meditativa e contemplativa ela vai transcender o normal. Você vai ser capaz de ficar parado, pensando, até o momento que você silencia os seus pensamentos quase que absolutamente. Até o momento que você adota um controle sobre os seus pensamentos que você achou que nunca poderia ter. É por isso que você vai... Os monges tibetanos, lá no Himalaia, são considerados o povo mais feliz do mundo. Isso já foi analisado cientificamente, níveis de serotonina, enfim, no corpo deles, no cérebro deles, e entre outras substâncias. Eles levam a meditação muito a sério lá. E vivem num estado de presença talvez permanente. Eu não posso dizer, mas eu acredito que seja. Eles vivem aqui e agora. Então, esse estado de presença, ele é um estado que automaticamente com ele vem o sentimento de extremo fascínio, felicidade e satisfação, cara. Temperança, equilíbrio. Eu não tô querendo dizer que você precisa agora ir pro Himalaia ou ir pra uma caverna e começar a meditar, praticar retenção seminal, viver jejum e tal, e não é nada disso. Mas você precisa entender essas práticas, praticá-las ainda que de forma não tão assídua, porque essas práticas vão te ajudar no dia a dia a estabelecer controle emocional
controle físico, controle instintivo e controle mental. Essas práticas juntas, a retenção seminal, o jejum, a meditação, a atenção plena, o mindfulness, quando unidas, elas vão te dar uma capacidade incrível de te livrar de vícios, controlar as suas impulsividades, mudar as suas crenças, porque a partir do momento que você começa a olhar através da turbulência do lago que se assenta, e você começa a perceber qual é a origem dos pensamentos que geram as suas crenças limitantes. Quando você silencia tudo dentro de você, o seu interior, você consegue perceber o que são crenças limitantes, o que são pensamentos intrusivos, do que são crenças edificantes e pensamentos construtivos. Fica muito fácil para você fazer essa distinção. Quando você está o tempo todo na correria do mundo, na agitação e na velocidade proporcionada pela tecnologia, pelas telas e pelo excesso de comunicação e de informação sendo absorvida o tempo todo, essa tagarelice ela só aumenta e nós temos o quê? O excesso de identificação com os pensamentos e os sentimentos, com a mente. É por isso que nós temos esse fenômeno acontecendo no Ocidente de cada vez mais pessoas adoecendo psicologicamente. Porque com o excesso de informação, aumenta o excesso de pensamentos. Ou seja, cada vez que você pensa mais e se identifica mais com esses pensamentos, maior o transtorno psíquico que isso vai gerar emocional dentro de você. Mais danos. A mente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, só pra finalizar aqui, tá? A mente humana, ela pode ser a cura ou a doença. Ela é apenas uma ferramenta. Esse é um conceito do mindfulness. A mente, ela é uma ferramenta. Ela não é você em essência. A essência está por trás da ferramenta. A essência é o observador. Você é o que observa os pensamentos. Medite, pratique retenção seminal. Se você não sabe como praticar retenção seminal, se você quer aprender a praticar retenção seminal, a transmutar a energia sexual, a abandonar pornografia, excesso de telas, acesse o e-book que está na descrição aqui do meu perfil, tá? 130 páginas de um conteúdo que vai te ensinar a adentrar nessa prática, e lá também tem vários conceitos de atenção plena, mindfulness, vai te ensinar a adentrar nessa jornada de olhar para dentro, meditar, olhar para a consciência. Tá tudo lá, confia. Tá? Preço bastante acessível e tem verdadeiras aulas lá dentro daquele conteúdo. E você ainda implementa práticas de jejum de dopamina, enfim. Ou seja, você sai das projeções mentais de viver no mundo fictício dos pensamentos e das projeções do futuro ou das lembranças, e você passa a contemplar pela primeira vez a essência do teu ser, que é você passa a entender que a única coisa que existe é o aqui e o agora. Cara, quando você tem essa ruptura, tudo é uma ruptura absoluta. Quando você passa a entender que não existe passado e nem futuro, que só existe o agora. Que o passado e o futuro são realmente criações da nossa mente. São formas de a nossa mente tentar compreender o fluxo do espaço-tempo. Mas não é como a gente acha que é. O tempo não funciona como a gente acha que funciona e acabou. Entendeu? Não funciona. É um eterno presente. Estar no presente é uma dádiva. O presente é a dádiva. E a consciência é o presente. Quando você alcança o estado de consciência pleno, você alcança o estado de percepção do presente. E não existe limite para o quão você pode se aprofundar nesse estado de consciência e de presença. Quanto mais você se adentra na prática, mais estado de presença, de consciência você ganha, e mais controle sobre os seus pensamentos, sobre o seu ego, sobre a sua impulsividade, sobre as influências externas do mundo caótico, porque as influências externas do mundo são projetadas para te tirar do teu centro, para tirar o teu contato com si mesmo, que é a sua consciência, o seu espírito.
As influências do mundo, da Matrix, elas são feitas para te fazer se identificar com os seus pensamentos, para te deixar hiperemocional, para te deixar hiperanimal, entendeu? Para fazer com que o seu sistema límbico controle você e te afaste do teu espírito. Te afaste do seu centro. Desative a tua glândula pineal. Entende? Desative completamente a sua capacidade de filtragem do ambiente ao seu redor. Te torne menos inteligente, te deixa com poder de raciocínio menor, te deixa com a capacidade de controle emocional menor. É tudo isso que eles querem. Por quê? Porque eles querem te controlar. Entende? De todos os lados existem instituições, indústrias, enfim, existem organizações, tá? Paralelas umas às outras, muitas delas com interesses diferentes, mas elas têm uma coisa em comum. Elas todas estão brigando para te controlar. E quando você retrocede, você percebe que a maioria dos seus pensamentos estão sendo induzidos do lado de fora. Ou seja, o lado de fora está induzindo muitos pensamentos e comportamentos em você que geram ações destrutivas, que geram desligamento de você do seu centro, do seu eixo, da sua essência, do seu âmago, da sua consciência, do seu espírito. Entende? Estão te controlando feito marionete. Ou seja, a partir do momento que eu me desidentifico desses pensamentos, eu percebo que existe uma consciência lá embaixo, pura e imaculada, e ela observa tudo isso. E é nesse observador que eu preciso me concentrar. Porque eu, em essência, sou ele. E aí eu encontro uma plenitude, uma serenidade, um controle dos meus pensamentos incrível. Cara, pratique retenção seminal, pratique jejum, pelo menos uma vez na semana, junto com meditação todo dia. Mindfulness. Tá? Que é um livro bom para você aprender todos esses conceitos, muito melhor do que eu tô falando aqui. O Poder do Agora. É um livro bom. Mas existem muitos outros materiais e mestres que podem te ensinar. Busque, cara. Busque conhecimento. Não dependa só de mim. Eu sou só uma ponte para te orientar a buscar conhecimentos através de pessoas que são 1 milhão de vezes mais capacitadas do que eu. Eu só sou um cara que aplico essas coisas na minha vida, sinto essas mudanças e venho aqui, me disponibilizo para passar isso para vocês. Entendeu? Então o meu conteúdo aqui, ele é experiencial. Eu sou um cientista, eu me considero um entusiasta, um cientista que experiencia esses conceitos e essas coisas em mim mesmo. E eu tô aqui para falar o que funciona e o que não funciona. Eu tô aqui para falar que quando você experiencia a atenção plena, nada na sua vida nunca mais vai ser igual. E você nunca, na sua vida, você vai chegar à concepção de que você nunca teria um controle tão grande sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, antes dessa prática. Antes desse estado de contemplação, esse estado meditativo absoluto. Entende? Desse distanciamento dos pensamentos, das emoções e dos instintos e da animalidade. E a aproximação do espírito. Essa é só uma das formas de chegar ao espírito. Isso funciona pra mim. E eu sei que vai funcionar pra você. E eu ainda somo a isso a prática superior da oração. Da conexão com o intelecto primordial. Do Criador. Então some isso à oração, à contemplação da vida, ao agradecimento, à gratidão pela sua vida por si, por ter sido feito esse ser extraordinário, cheio de abundância, que tem todo o poder de prosseguir na jornada de evolução e de vencer o retrocesso. Esse poder está na sua mão, mas você precisa se aproximar da sua consciência, você precisa se aproximar do seu espírito, você precisa calar a tagarelice, você precisa calar as interrupções, as influências e distrações externas, você precisa silenciar esse lago turbulento. Só assim você vai olhar para dentro e conseguir enxergar o seu eu divino e conseguir enxergar a própria divindade. Na tagarelice você não vai. Na pornografia, nas drogas, na loucura, nas músicas terríveis que o mundo te apresenta, nos filmes terríveis com influências extremamente negativas no ponto de vista emocional, perturbadores, toda
essa bolha de influências desse Leviatã com múltiplos tentáculos, dessa hidra que você corta a cabeça e nasce mais duas, que é criado ao tempo todo para tentar entrar no seu campo energético. Mas quando você mantém a aura fortalecida e você eleva o seu pensamento para um nível de consciência que transcende o próprio pensamento, nada disso te afeta. Experimente, tá? E para você que deseja, tô até arrepiado, eu precisava fazer esse vídeo. Precisava, porque eu tô entrando nesse estado. Cada vez que eu me aprofundo mais na meditação e mergulho mais no mindfulness, junto com as outras práticas que são o meu estilo de vida, mais atenção plena e o excesso de percepção transbordam no meu ser e mudam a minha vida. E eu quero transmitir isso para cada um de vocês. Se aprofundem. Se aprofundem. Se você quiser uma mentoria comigo, estiver enfrentando problemas, uma mentoria de desenvolvimento pessoal e quiser evoluir espiritual, mental e fisicamente, tá? Para alcançar uma melhor versão em direção à evolução. O link está aqui na descrição. E para você que quer aprender, tá, a criar um negócio no digital do zero, sair da Matrix, da roda dos ratos, fazer o que você ama, assim como eu faço aqui na internet, entendeu? Aplicar o que você ama e conseguir monetizar com isso através da minha metodologia, que agora em todas as redes sociais, em 3 meses eu já somo 60 mil seguidores de forma orgânica. Eu vou te ensinar o meu método. Eu tenho meu projeto que se chama Projeto Liberdade, tá? Tá aqui na descrição também. Custa R$ 997, eu já falo o preço antecipado, porque é um acompanhamento sério de trabalho de 1 mês para você conseguir desenvolver um negócio aqui no digital fazendo como eu faço. O que você ama. Falando sobre temas que você ama. Eu vou te mostrar que é possível fazer isso. Desenvolvendo as habilidades certas, as skills certas. Valeu? Apliquem o que eu falei aqui, reflitam sobre isso, busquem informação, busquem evolução, coloquem em prática e mude a vida de vocês. Eu sou grato a cada um de vocês, nossa comunidade está crescendo e mais uma vez eu sempre vou falar isso aqui, vocês são incríveis, alguns só não sabem disso. Continuem evoluindo, vocês me inspiram a continuar evoluindo e a trazer cada vez mais melhora no meu ser para eu poder vir aqui e relatar a minha melhora para vocês, ou seja, eu sei que eu inspiro vocês a melhorar, mas é uma via de mão dupla. Vocês também me inspiram a melhorar. Quanto mais de vocês vêm aqui, comenta, compartilha, se inscreve no canal, mais isso me incentiva a melhorar, porque me mostra que eu tô no caminho certo. Me mostra que eu nasci para isso. Me mostra que o meu propósito está sendo cumprido e um legado está sendo criado. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima, senhores.